Estamos iniciando mais um Autores e Livros, este programa que leva até você aqueles homens e mulheres, autores, autoras, que dedicam a sua reflexão, a sua criatividade, imaginação para escrever livros. Livros, livros e mais livros. Não me canso de dizer, este bem cultural que certamente vai continuar por muito e muito tempo convivendo com as novas plataformas de escrita e de leituras contemporâneas. O Autores de Livros desta semana tem o agradável prazer de receber professor e escritor Helenilton Neukamp. Helenilton Neukamp. Ele é professor de filosofia, já está no magistério há 18 anos e geralmente tem trabalhado com adolescentes em escolas públicas da periferia. Também lecionou na educação de jovens e adultos. Ele é professor de filosofia e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele mantém um blog, é cronista, colabora em sites, foi até apresentador de um programa de rádio, Tanta Estrela por Aí, e autor do livro de filosofia Nietzsche, o Professor, e Ianco e Ruth, A Sombra das Nogueiras, da editora Nova Harmonia. É um prazer te receber no nosso programa. Todo meu. Pois olha, como professor de filosofia, a experiência do Helenilton foi traduzida para a sorte de todos nós, toda a sociedade, professores, famílias, pais e principalmente a gurizada, os alunos. A sua experiência de professor de filosofia foi traduzida e registrada neste livro, A Caixa de Perguntas. Caixa de Perguntas. Uma inovação dentro da sala de aula. Nós começamos, eu queria te fazer uma pergunta, Helenilton. Nesse contexto todo que se discute educação, e a educação aparece como a solução, e todo mundo escreve, todo mundo fala, os únicos que não são ouvidos são os estudantes. Exatamente. E nesta caixa de perguntas, tu estimulaste eles a colocar todas as questões, todas as perguntas, e as tuas aulas, a partir daí, se tornaram algo bem diferente do cotidiano, vamos dizer assim. Quando eu lancei o livro na feira, quando foi a sessão de autógrafos, várias pessoas me abraçavam e diziam, finalmente alguma coisa nova em educação. E eu dizia, na verdade, não é uma coisa nova, né? É o que se faz na filosofia, dialogar, isso se faz há milhares de anos. Sim. E talvez o novo seja alguém se dispor a colocar isso no formato livro e jogar para a sociedade. Na verdade, milhares de experiências boas e que funcionam acontecem todos os dias nas escolas. Mas nós temos o hábito de marcar sempre o negativo, né? A gente liga a televisão com a notícia de escola. Arrombamento de escola, furto de escola, violência, um aluno que entrou com uma arma, alguém que entrou com uma faca. Quer dizer, é sempre um noticiário pesado sobre a escola e que nos chama a atenção e todo mundo fala sobre isso e a gente não se dá conta que enquanto acontece um fato terrível na escola, acontecem outros 1000 fatos interessantes e tranquilos e bons e que acontecem todos os dias e que não aparecem, né? O bom, parece assim, o que é tranquilo, o que é bom é invisível. E o que é assim, a exceção, o drama, o triste, o trágico, chama muita atenção. E o exótico. O exótico, o excepcional. Isso nós temos que conversar sobre isso, porque é uma tendência da historial da imprensa de um modo geral. O espetáculo. Vamos, assim, chega a um certo sensacionalismo. Exato. É a sociedade do espetáculo, né? Então, se eu aparecer com esse livro na Rua da Praia, da forma como eu tô, que bom, né? Algumas pessoas vão parar, vão conversar. Se eu aparecer pintado de ouro, ou aparecer com uma tanga, ou uma melancia, alguma coisa assim, né? Aí vira notícia. Vira notícia. Ou se aparecer do lado de uma mulher com pouca roupa e tal, né? Vira notícia. Vira notícia, quer dizer, a sociedade do espetáculo. A gente abre para mim, o grande meio de comunicação hoje é a internet, né? A gente abre qualquer site, os sites de procura ali, a notícia, fulana apareceu fazendo topless na janela do hotel. Fulana com penteado novo, um batom, um vestido aberto. A nova namorada ou a antiga nova namorada do jogador tal, quer dizer,
A gente passa o tempo todo com bobagem, né? E chamam isso, a distorção mais grave é que chamam isso de informação. Exato. Que não gera nada na pessoa, não transforma ninguém, pelo não. contrário, entulha a pessoa de informações desnecessárias, descartáveis. E as pessoas têm a ilusão de que estão bem informadas. Isso eu acho bastante sério, né? Muito As pessoas têm a ilusão de que realmente aquilo é toda a realidade. Então, me parece que esse é um dos grandes desafios dos professores, né, nos dias de hoje, é conseguir, no meio dessa confusão de informações e de retalhos, né, conseguir ser atrativo também, sem ser apenas um ator, porque nós também somos atores, né? Mas ser apenas ator também não vale, né? Eu posso dar uma aula super engraçada, super animada e tal, o aluno sai dali, que aula engraçada, acabou, né? Alguma coisa tem que ficar daquele momento. Eu penso que a caixa de perguntas, um dos grandes méritos dessa experiência caixa de perguntas é o fato dos alunos falarem. Eles, essa é a questão. A voz dos alunos, essa é... Nós estamos discutindo educação e pedagogos e educadores, políticos, historiadores, todo mundo escreve, fala, debate. Não se ouve o principal, que é um dos protagonistas. E os livros de educação, eu já li muito, já li centenas, talvez milhares de livros de educação, né? E claro, tem muita coisa interessante, muito estudo interessante, mas são sempre assim, estudos de caso, teorias, né? Muitas teorias. Muita sociologia também, que é importante. Só que assim, a gente se enche disso na faculdade, que a gente tem que estudar isso na faculdade, obviamente, né? Claro. Mas a gente só estuda isso e é jogado, não é o meu caso particular, mas em geral o professor é jogado na sala de aula com uma formação, em filosofia pode ser a melhor formação do mundo, só que ele é jogado lá numa escola da periferia, ele com uma carga de leitura grande, ele é jogado numa escola onde não existe livros em casa. Os alunos não têm essa cultura letrada. Então ele vai levar um choque, vai ter um embate ali, né? Então, em geral, os professores chegam com textos, com muitos livros, né? Tinha aquele entusiasmo. Aquela coisa, vai acontecer, e aí acaba se ressentindo, cria conflitos com o aluno, né? O aluno recebe aquilo como uma cultura estranha, né? Estranha, ele até meio, se sente um pouco até... Agredido. Agredido por algo estranho dele. Algo estranho. Eu me lembro quando eu comecei nessa escola da Restinga, uma escola do município, no primeiro mês tinha alunos que diziam, professor, aquele estrangeiro. O professor estrangeiro, eles diziam, porque o meu sotaque era muito estranho. E eu vivia em São Leopoldo. Quer dizer, 30 e poucos quilômetros, eu sou um estrangeiro. Quer dizer, a sociedade está tão complexificada, né? A pessoa vive ali. Eles diziam, de onde o senhor vem com esse sotaque estranho, né? essa fala estranha? De São Leopoldo, mas eu já morava em Porto Alegre há muitos anos, né? Mas eu era de São Leopoldo. Mas que estranho esse jeito de falar, sabe? Quer dizer, existe uma estranheza. E como quebrar? Parece que existem mundos muito distantes, distâncias culturais, e aí procuram fazer da pior maneira possível a aproximação desse mundo, como agora querem fazer com Machado de Assis. Sim, de facilitar da leitura do Machado de Assis. Eu acho bastante complicado isso, não sei. Se isso funcionar, ou não sei se funciona, né, tem que ser muito bem feito, porque a facilitação pode empobrecer ao ponto de morrer o original, né? Mas é lógico. Machado de Assis, se fosse viver nesse tempo que nem oferecer as obras, ele filho de uma lavadeira e de um pintor de paredes, ele não seria o Machado se ele tivesse lendo coisas facilitadas. Claro que era um gênio da literatura. E eu penso que nós subestimamos muitos alunos. Essa é uma questão séria. Não só os alunos, a gente está numa televisão, a televisão subestima a capacidade do telespectador também. Sim. Tem muita bobagem na TV, no rádio, né? Eu ouço muito rádio, o gaúcho tem essa cultura, né, de rádio. Sim. E eu ouço muito rádio, e tem propagandas que são bobas. E eu converso com outras pessoas que não são da minha formação, da minha faixa etária, assim, eu conheço pessoas de 8 aos 80, né? E as pessoas dizem, pois é, que bobagem isso, né? Viu que fulano, que bobagem, quer dizer, eu acho que falta ouvir a sociedade, né? Os meios de comunicação, as escolas, os professores, às vezes se faz esse meio entre o veículo e o receptor, né? E quem faz esse meio do caminho não está ouvindo
quem recebe a informação, né? Isso vale também para os professores. Vale também. E não dá para subestimar. Eu já trabalhei contos do Machado de Assis, eu fui professor de história. Tem um conto dele chamado Pai contra Mãe, que é uma mãe que depois tem um documentário, um filme sobre isso, que é Quanto Vale ou é por Quilo? É um filme bem interessante, provocador, que é baseado nesse conto. E eu trabalhava esse conto em aula de história e nós líamos na aula, alunos de periferia, pessoas até de educação de jovens e adultos mais velhas que 20, 30 anos sem estudar, que pararam na terceira, na quarta série, e as pessoas liam, gostavam, compreendiam, quer dizer, se subestima muito a inteligência das pessoas, né? Há uma subestimação, e eu acho que ainda tem um detalhe, me incomoda muito isso, é uma questão muito... Há um certo populismo pedagógico, há uma certa... tudo assim, ninguém ensina ninguém, ao saber, aí se aceita que o jovem coloque lá um hino do Palmeiras, uma receita com um saber popular. Sim. Isso é negar a ele, isso é discriminar a ele. Eu acho que ele tem direito de ler o Machado de Assis no original, claro, sim, claro. com a mediação. Por isso que existe o professor, eu lembro o mediador para fazer exato. isso. Nos primeiros anos que eu fui professor, eu que sou da periferia, eu era chamado de elitista por algumas colegas, né? Tá muito elitista e tal. Por quê? Porque eu criticava muito essa coisa, na época a moda era Xuxa, né? E eu criticava isso, educadamente questionava por que só passar para as crianças filmes da Xuxa. Se isso eles já têm diariamente na TV, televisão, no final de semana e tal. A escola tem que fazer uma então diferença. A escola pode passar coisas diferentes. Fazer uma contradição. Eu passo filmes legendados para os alunos de 7ª e 8ª série. Eles reclamam no início pra caramba, como filme legendado. E eu digo, não, gente, eu acredito na capacidade de vocês de ler, de acostumar com a legenda, de ouvir o som da língua estrangeira. Sim, né? para poder. E não é nem impor, não, vocês são obrigados, né? Tem que conquistar isso, né? E o saber popular é importante, mas o povo tem direito a outros saberes. A melhor cultura, certamente. Porque senão esse discurso do saber popular acaba excluindo a população do conhecimento. Discrimina ela. Discrimina. Discrimina e exclui então tá, coitadinha, ele é lá da vila. Ele vai ficar com aquilo ali. Vamos empurrar, vamos passar ele para o ensino médio, dar um diplominha. Ele vai trabalhar, vai ser um caixa de um mercado, apenas isso. Vai ser um cobrador de ônibus, né? Na verdade, isso é uma exclusão. Exclusão. Isso é um discurso exclusivo. Eu faço um exemplo muito radical. Não, as pessoas nunca comeu filé, ele não vai gostar do filé. Então vamos triturar o filé, vamos misturar com pelanca, com graxa, com a carne de terceiro. Aí ele vai comer. Não é assim, né, infelizmente. Como fazem com vinho, com leite, adulterado. As pessoas tomavam vinho para longevidade. Agora pode tomar leite, tem formol, não é? Tem formol, tem soda cáustica. Mas, Helenilton, voltamos a esta caixa de perguntas. Eu gostaria que tu relatasse assim, para a gente como foi o ponto de partida. Assim. Tu relatas, claro, chegou na sala de aula, né, e aquela questão, a gurizada falando isso, o que vamos conversar, eles dando sugestões, e as perguntas que surgem, muito sobre sexualidade, né, sobre droga, muito sobre droga. A periferia toda está no dia a dia dessa questão, e até sobre religião, filosofia, relações com os pais. Eu nasci em 1972. Eu sou de uma geração que pegou a infância no período da ditadura. Então eu tenho uma noção do que seja ditadura, pessoalmente. Tudo mais eu sei por bons professores de história que eu tive e os livros que eu li, né? Sim, mas eu tenho noção do que foi. Eu cheguei a ajoelhar no milho, né? Então eu venho de uma geração, eu tenho contato com uma geração que é dos meus pais, dos meus tios, dos meus amigos mais velhos, que viveu esse período de não poder falar, de ser maltratado, de ser proibido de se manifestar, de ser torturado, inclusive. Né? Eu tenho vários ex-professores que foram torturados pelo simples fato de serem da filosofia. Então a gente vem no Brasil de um extremo e parece que a gente cai no outro. Então, nesse momento agora do Brasil, outono de 2014, né, que se discute muito a democracia, não no sentido da eleição que vem aí, mas assim, a democracia no Brasil hoje está em jogo, está em discussão desde as manifestações do ano passado. Né? A democracia que essa geração dos meus alunos, que não viveu ditadura, não está contente com essa democracia.